Cumprimentamos a todos com a paz do Senhor, com alegria que nós damos continuidade aos nossos estudos bíblicos das lições CPAD. Estamos estudando a Escola Bíblica Dominical. Hoje, na sequência de estudos, lição extra, lição de reforço. Vamos estudar a lição 4 com o tema Dons de Poder. A nossa aula de hoje está dentro do texto da primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, versículo 8, 9, 10, 11 e 12, ok? Então, de acordo com Paulo ensinando a igreja de Coríntio a respeito dos dons espirituais, nós já estamos entrando no comentário. Nós temos o quê? Veja aí. Que a base dos dons são 9. Mas existem muitos outros dons. Mas ele vai falar de 9 dons. Então, para entender esta base, nós exemplificamos como um candeeiro. Por quê? Porque eu tenho, certo, 9 frutos, como se fosse a vara de Arão florescendo, 9 de um lado e 9 de um outro. Mas vamos chegar só onde a gente quer. Olha, quando a gente trata de fruto, veja aqui, do lado esquerdo, esse lado esquerdo, vamos anotar aqui, ó, o amor é um fruto, ok? Vamos anotar o outro aqui, bondade, também é um fruto. E o outro, veja aí, eu tenho amor, bondade e fé. Isso aqui é fruto, ok? Bondade, amor e fé. Interessante, né? Que a fé está nos dois lados. Ela está dos dois lados. Então, essa fé não pode vir para cá. Ela tem que vir para cá, ó, para a bondade. Porque a fé e as obras. Amém? Bondade aqui se refere a fazer com as mãos. Se eu tenho, ó, um coração, certo? Um coração. O que é que vai acontecer? Veja aí. Com o coração, eu vou atuar com as minhas mãos. E as minhas mãos vai fazer o quê? Bondade. Então, a fé que faz bondade. A fé, esta fé aqui não é do lado esquerdo, é do lado direito. Então, esse lado direito aqui é o quê? Vamos colocar aqui, dons. Então, desse lado aqui é dons e desse outro lado aqui é fruto. Ok? Aí nós observamos o seguinte, para encerrar essa parte aqui, para nós continuarmos. Nós temos o dom da fé, unindo-se ao fruto, bondade. Desse lado do fruto, nós temos o amor, ok? O amor, que é fruto, unindo-se a quem? A milagres. Ok? Fiz tudo por você, por milagre. Fiz milagre, isto é, usei o amor. Só faz milagre se tiver amor. Desse lado aqui, a fé que é fruto, ela vai falar, ou seja, ela vai sintonizar com os dons, ó, de curar. Veja aí, ó, fé, milagres e dons de curar. Nós não estamos estudando a lição 4, e dentro da lição 4, né, os dons de poder. Dos dons de poder não sai 3. O principal não é a fé. Por quê? Porque a fé não é o carro-chefe que vem em primeiro lugar no texto. Ok? Se ela vem em primeiro lugar no texto, então ela é a principal. Depois eu tenho os dons de curar, certo? E depois milagres. Ó, fé, milagres e dons de curar. Então veja que do lado de cá, a fé já é fruto, unindo-se aos dons de curar. Então, dentro da pessoa tem fé, ok? Que vai atuar para fazer o quê? Ó, dons de curar e vai fazer também o quê? Bondade. Então essa bondade aqui está aqui, ó, relacionada às mãos. E esta fé fruto está dentro, que vai utilizar as mãos para fazer o quê? Os dons vindo através das mãos, da imposição de mãos, que é cura.
Amém? Veja que está tudo conectado. A única coisa que se repete, tanto no dom como na fé, melhor, tanto no dom como no fruto, é a fé. É o único que se repete, dos dois lados. Então a única que se repete sendo a fé, por isso que está em Efésios 4, a unidade da fé. Se tem uma unidade, mas também tem, pelo mesmo Espírito, variedade. Então é uma fé que trabalha com diversas maneiras, com diversas formas. É uma fé que faz bondade, é uma fé que faz cura, é uma fé que faz prodígio, maravilha, é uma fé. Glória a Deus. Então, se eu tenho o dom da fé, não une-se ao fruto da fé. Por quê? Porque ambos a fé vai trabalhar com diversidade. Por isso que um não trabalha com o mesmo. Amém? Uma fé vai trabalhar com uma coisa diferente da outra fé. Se eu tenho o fruto da fé, vai trabalhar com o quê? Fruto da fé, trabalhar com dons de curar. E o dom da fé, trabalhar com bondade. Então não pode ser a mesma coisa. É a mesma fé no sentido de unidade, mas elas trabalham diferente uma da outra. Isso é diversidade. É o Deus que nós servimos, mas é o mesmo Espírito que trabalha em tudo e em todos. É uma fé, mas diferente da outra, nas suas operações. Ok? Agora vamos continuar? Vamos lá, para a nossa aula mesmo de verdade. No texto que está aqui na lousa, segunda carta de Pedro, ao capítulo de número 1, versículo 5, 6 e 7. Vamos ver aqui o texto. E vós também, pondo nisto mesmo toda a diligência, acrescentai, olha aí, mais. Acrescentai a vossa fé, então eu tenho fé, mais a virtude. Olha aí, poder. Glória a Deus. Nós estamos estudando os dons de poder, ok? Presta atenção aí, vamos lá. Mas acrescente também, com outra caneta, acrescente também, a virtude, a ciência. Então, se eu tenho poder, então acrescente também, isto é, acrescentai a vossa fé a virtude, e a vossa virtude, e a ciência. Então eu tenho aqui, o poder, aí tem mais aqui, acrescentai, sempre mais. Da virtude, que é o poder, com a ciência, Ok? Então vamos lá. E a ciência ter temperança. Aí vai. Então o que nos interessa é ter a ciência. Fé e poder. Poder e ciência. Amém? Agora veja o comentário. Os dons são virtudes que precisam do fruto. Por isso que Jesus vai dizer: apartai-vos de mim, que eu não vos conheço. Porque não é os dons que vai aprová-lo, mas é o fruto. Se ele tem amor, é o maior e mais excelente. Agora, os dons não podem estar solteiros. Eles têm que se casar. Eu estou falando isso aqui, da unidade. Veja aqui, unindo as virtudes. Por quê? Porque a fé sozinha, olha aí, eu vou pregar. Aí não vem aceitar Jesus as pessoas, vem pessoas de todos os tipos, vem enfermos, paralíticos, aceitar Jesus. Mas eu preguei que Jesus cura. Mas eu não faço nenhuma oração pelo enfermo. Por que eu não faço? Porque eu não acrescentei a virtude, o poder à minha fé. Pedro está sendo muito sábio quando ele trata que nós temos que associar fé e poder. Porque a fé sozinha vai só pregar, vai só ensinar, vai só falar. E isto não é poder. Tem pessoas que gritam, isso não é poder.
Agora, continuando aqui. Os dons, ele funciona em par. Lembra da bondade? Lembra do amor? E lembra da fé? Que nós fizemos ali? Pronto. Então, eles utilizam os pares para funcionar corretamente. Versículo 5. Associai a vossa fé à virtude. A fé tem que ser associada à virtude, que é o poder. Agora, continuando. E a virtude tem que ser associada à ciência. Tudo é em par, irmãos. Jesus enviou 2 em 2. Eu tenho 2 faces, a direita e a esquerda. É uma face com 2 lados, o esquerdo e o direito. Eu tenho 2 mãos, a esquerda e a direita. Eu tenho a lei e a graça. Eu tenho a túnica e a capa. Eu tenho que exceder a justiça dos fariseus. São 2 coisas. O Novo e o Velho Testamento. Não tem como fugir. Então veja que se eu tenho poder, melhor, se eu creio que Jesus cura e tenho fé, e só fico nisso, está faltando acrescentar a fé à virtude. Eu preciso orar pelos doentes. Mas eu não oro por quê? Porque falta poder. Convicção. Então, a pessoa não associando fé à virtude, ela só fica no nível da oratória, do discurso. Assim, a mensagem é só sermão, é só pregação, só faz isso. Se tem alguém doente, manda para o pastor, manda para a irmã da oração, mas ele não ora de jeito nenhum. Unindo aqui os 2, presta atenção, fé e poder, eu vou ter o quê? Olha aí, milagres. Fé mais poder é igual a milagres. Veja, alguém pode dizer, mas a fé não é poderosa, não é poder de Deus, somente a fé? Ela sempre tem que estar unida, irmão. Deus fez o homem e a mulher, ninguém anda só. Se um andar só, cai no buraco, e o outro para levantar. Sempre anda 2. Alguém pode dizer, mas a fé não é poderosa? Alguém vai dizer sim. E o poder? Cadê o poder? Amém? Presta atenção. Foi o que Jesus disse quando todos estavam reunidos no dia de Pentecoste. Ou seja, quando Jesus subiu, quando ele disse, ficar em Jerusalém, até que do alto sejais revestido de poder, mas recebereis a virtude do Espírito Santo, recebereis poder. Eles tinham fé, recebereis poder. Jesus trouxe os discípulos, eles tinham fé, mas ide curar os leprosos, deu autoridade, deu-lhes poder. Glória a Deus. Não para por aqui não, viu? Então, por quê? Porque Pedro vai falar da unidade, uma com a outra. Olha aí, poder e ciência. Por que poder e ciência? Porque outras pessoas ficam só no poder. Interessante que as pessoas não unem as virtudes. Quando ela não une as virtudes, ela está fraca em uma virtude. Então, a unidade do poder, a ciência, vai equilibrar o poder que Deus autorizou ele a fazer. Então, a pessoa que tem dons, com os dons, pode ter certeza, Deus vai usar para milagres. Amém? Mas aquela pessoa que faz milagres, veja o que está na lição. Ela não pode, lá no finalzinho da lição diz, essas pessoas que se julgam poderosas, enche o peito, muda a voz, fala com autoridade, sem ter poder. Então, o que é que acontece? Elas até mesmo levanta paralítico. Jesus não disse? Apartai-vos de mim. Por quê? Porque eles vão chegar dizendo, eu não levantei no seu nome, não curei. Então tudo isso eles vão dizer.
Mas eles não tinham ciência. A ciência, o conhecimento vai pegar esse poder? Calma aí. Não pode ser a estrela. Você não pode ser o tal. O conhecimento vai equilibrar. Porque todos aqueles que são poderosos, entre aspas, que fazem milagres, eles querem logo o seu ministério. Eles querem logo abrir a sua igreja, colocar logo na frente da igreja a sua imagem. Coloca logo uma cadeira e um velhinho empurrando na frente da igreja uma imagem, mostrando que ali a igreja é poderosa. Eles colocam o líder na frente da igreja, porque o negócio dele é dizer que a igreja é poder, é chamar o povo ao poder, só isso e nada mais. Agora veja essas pessoas que andam de igreja em igreja, elas nem têm pastores, nem doutrina vão, irmãos. Por quê? Porque elas já se acham poderosas. Se elas já se acham poderosas, por que elas vão obedecer agora a líder? Se elas se acham poderosas. Então a maioria dessas pessoas que se acham poderosas, porque levanta paralítico, ela se exalta. E assim, constrói o seu próprio ministério. E muitos deles fazem DVD para vender. DVD de cura. Eles não conseguem ler a Bíblia, nem qualquer outro livro. O negócio dele é levantar as mãos e o povo cair. O negócio dele é levantar paralítico. Mas eles não conseguem ler a Bíblia. Quando ele tem poder e não tem ciência, o escândalo está feito. Porque o poder sem ciência gera escândalo. E se gerar escândalo, meus irmãos, já era. Já era. Já era. Porque ninguém pode estar divorciado da virtude que Deus colocou. Se tem poder, tem que ter conhecimento. Glória a Deus. Para equilibrar. Se eu tenho a parte do Antigo Testamento, eu tenho que ter a parte do Novo. Porque eu vou entender os mistérios que estavam ocultos. Eu preciso da primeira face para entregar a segunda face. Tudo isso mostrando que eu tenho que entregar a capa e a túnica e seguir à frente na segunda milha. Glória a Deus. Continuando. Deus não obriga ninguém a crer. Se os milagres acontecem é porque alguém creu. Glória a Deus. Então veja que milagres não são frutos dos caprichos. São resultado da fé. Então Deus não cura nem opera maravilha para obrigar. Não, Deus não vai curar para obrigar, irmãos. As pessoas creem que Deus faz e Ele faz. A palavra de Deus nos dá testemunho que Jesus não fazia mais milagres. Sim, por causa da incredulidade deles. Nesses últimos dias, os operadores de milagre têm dois grupos. O primeiro grupo, os que fazem milagre entre os que creem. Mas o segundo, eles querem instigar a fé da pessoa. Ele quer aprisionar a pessoa. Porque a igreja tem revelação, tem poder, está entendendo? Então, ou seja, o seu modo de viver é levar as pessoas a estar convencida de que aquela religião é a única verdadeira. Então, o milagreiro, ele faz tudo aquilo por sua própria conveniência pessoal. Porque ele quer lucro, quer dinheiro, quer oferta, ele quer mamon. Então, estes, Jesus dirá, não vos conheço. Por quê? Porque essas pessoas usam, vendendo. Foi aquele homem que, ao estar perto de Filipe, quis comprar o dom de Deus, pela imposição de mãos. O Simão chamado mago, o mágico.
Então, nós temos que usar nossa inteligência, temos que usar nosso discernimento, sim, a nossa fé. Temos que usar, porque muitas pessoas têm se tornado vítimas de charlatões, cobrando muito dinheiro. É terrível isto. Os charlatões da fé falsa, este que diz um valor exorbitante, que vai causar grande prejuízo. E muitas pessoas, irmão, vão tornar incrédula por essas atitudes. Por exemplo, na seita Testemunho de Jeová, se a pessoa sair de lá, vai se tornar um ateu. Por quê? Porque ela acredita que a religião é a única verdadeira, mas ela se decepcionou e viu que não era mais. E agora, vai para qual? Se ela acreditava que só aquela era verdadeira. O Novo Testamento revela um homem chamado Simão o Mago. Os dons do Espírito Santo ainda são fundamentais. Nós vamos falar desse homem já já. Certo? Esses dons são fundamentais. Deve ser trabalhado na igreja de Cristo. Por quê? Porque vai chegar os Simões desejando adquirir poder. Eles vão querer. Deus jamais vai conceder poder a Simões. Atos capítulo 8, versículo 21. Tu não tens parte nem sorte nesse ministério. Isso aqui foi o apóstolo Pedro falando com Simão. Aquele Simão, o mago. Porque muitas pessoas, por exemplo, o Filipe não discerniu que ele era um falso. Mas o Pedro lá discerniu. Pedro discerniu Ananias e Safira. Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Irmão, Pedro tinha esses mistérios na vida dele. Mas presta atenção. Muitos hoje vão aparecer. Os Simões 171. Charlatões. Estes são os que se infiltram no meio do povo de Deus. Ele vem de paletó. Ele vem com aquele lencinho vermelho no bolso. Ele vem todo bem alinhado, com as unhas cortadas, um perfume de chamar atenção. Ele procura ser amigo logo do líder. É a primeira coisa. Presta atenção. Qual é a finalidade deles? É enganar o povo simples de Deus. Quando ele encontra esses líderes que não estão nem aí para o ensino da palavra, ele cai em cima. Então, no pensamento do Simão, o mago, era ganhar dinheiro com as suas novas mágicas. E ele achava que aquilo que os apóstolos faziam pela imposição, o Espírito Santo era dado, ele pensava, dá para mim esse negócio. Então, eu vou querer esse negócio para mim. Presta atenção. Mas muitas pessoas não vão além. Eles podem até enganar uns, mas não todos. Porque vai chegar o ministério apostólico. Vai chegar Pedro, Tiago, vai chegar João, vai chegar os outros. Esses aqui eles não vão enganar. Amém? Veja que eles têm limites. E quando a Bíblia conta a história de Simão o mago, o mágico, essa história nos mostra que o poder de Deus não é fanatismo. O poder de Deus é real. E como esse poder não é mágica e não pode ser comprado, aleluia, esse poder é ministrado pelo Espírito. Amém? Porque Paulo disse, eu ministro pelo poder do Espírito, pelo poder de Deus. Está na leitura do textuário da lição. Mas os Simões estão aí do lado daqueles que estão de casa em casa evangelizando. Eles gostam dessas pessoas. Mas os evangelistas estão debaixo de uma autoridade, que são os apóstolos. Tem um líder maior, tem o seu pastor. Este aqui, ele vai ter que passar e não vai conseguir. E Simão tentou comprar o poder, que não era negociado. Deus jamais negociará o poder que ele tem de graça, uma vez conquistada na cruz para a sua igreja amada. Simão entendia
de engano e de truques, pensando que aquilo, os dons que os apóstolos faziam, era um truque e que podia se comprar. Enganoso é o coração do homem. Mas esse poder é um poder maravilhoso de Deus. Foi Cristo que conquistou na cruz por nós. Atos capítulo 8 e 18. Vendo Simão que pela imposição de mãos dos apóstolos era dado o Espírito Santo, Simão quis comprar oferecendo dinheiro. Então veja o pecado de Simão. Coração avarento. Coração de mamon. Agora veja na lição, tópico de número 3. O dom de operação de maravilhas. 1 Coríntios 12, 10. Exemplos bíblicos. Aí temos aqui vários tipos de ressurreição. Ressurreição da filha de Jairo, ressurreição de Lázaro. Então nosso Senhor tem todo o poder sobre a morte, pois para ele nada é impossível. Deus não mudou. Nosso Pai Celestial deu dons à sua igreja, a fim de que atue no mundo atual com o poder e graça de Deus. Nós entendemos, meus irmãos, que para Deus nada é impossível. E aquela ocasião da ressurreição de Lázaro, conforme está em João capítulo 11, versículo 5, o problema não era a pedra, porque a pedra todo mundo poderia tirar, e nós achamos que é a pedra. Agora veja que o problema que Jesus tem e jamais terá, né? A gente diz assim, ó, Jesus tinha problema em tirar a pedra? Não tinha, mas ele disse, tirai a pedra. Então parecia que Jesus tinha aquele problema de tirar a pedra, mas não tinha o problema de tirar a pedra. Então, veja que de trás da pedra tinha um problema muito maior do que tirar a pedra. Então Jesus vai resolver aquilo que nós não conseguimos resolver. Então veja que eu tenho a morte de trás da pedra. Então eu tenho a pedra e tenho a morte. Então, o que vai preocupar a minha vida mais? Será a morte ou a pedra? Nós não temos que se preocupar com a tampa da sepultura. Isto que é realidade. Porque quando Jesus saiu do túmulo, a pedra não rolou. Quem rolou posteriormente foram os anjos. Glória a Deus. Então, os anjos rolaram a pedra. Não foi para Jesus sair. Porque Jesus saía com pedra e com tudo. Então, esse negócio de tirar a pedra é para provar só que o túmulo está vazio. Não havia necessidade de tirar a pedra para Jesus sair. Porque ele atravessou na parede, porque não atravessava numa pedra. Amém? Então veja que de trás das pedras tem a morte. E a morte é algo muito mais maior de se vencer do que a pedra. Então os homens e os anjos, eles vão até a pedra, mas não vão até a morte, para reverter. Só Jesus ultrapassa as pedras para vencer a morte. Glória a Deus. Amém? Eu não posso me preocupar com pedras, porque de trás das pedras Jesus já venceu a morte. E se eu tenho Jesus, para que me preocupar com as pedras? Se eu vou sair de lá sem eu mexer com as pedras, sem eu trabalhar para empurrar as pedras, eu vou sair de lá. Glória a Deus. Na ressurreição, é Deus com o soar da trombeta. Abrirão os sepulcros, está na Bíblia. Abrirão os sepulcros e os mortos ressuscitarão. Então, somente anjos e homens trabalham com pedra, mas Deus trabalha na morte, revertendo. E nós não precisamos se esforçar. Amém? O Lázaro não se esforçou para tirar a pedra, porque ele saiu de lá sem tirar a pedra. Quem tirou foram os outros. Assim será a ressurreição. Jesus também saiu sem tirar a pedra. Quem tirou foi o anjo, posteriormente. Glória a Deus. Você vai ouvir o seu nome. E você ouvindo o seu nome, tu vem como Lázaro saiu. Você não vai se preocupar com pedra nenhuma. Esqueça as pedras. A morte vai fugir de você.
A pedra não é o meu problema. Jesus disse: o nosso amigo Lázaro dorme e vou despertá-lo do sono. Jesus está dizendo o seguinte, que nós não podemos tratar os nossos problemas por mais difícil que pareça. Lázaro morreu? Morreu. Mas Jesus não tratou como morte. Ele dorme. Esta é a linguagem da fé. Deus não é Deus dos mortos, é Deus dos vivos. E se o carro parou, você vai olhar, o motor queimou, o motor ferrou, o motor... As pessoas dizem, bati o motor. Não, diga que foi problema de óleo. Então sempre nós temos que usar a linguagem da fé. O ferro de gomar queimou? Não, foi um problema elétrico. Então a linguagem da fé, Jesus usava. E ele não gostava de falar claramente. Nosso Deus não gosta de falar claramente, irmãos. Porque se ele falar claramente, você não vai orar. Se ele dizer, vou te dar uma bênção no dia tal, tal dia, você vai receber uma bênção, você vai orar? Não. Então é isso que ele quer. Você persevere, você tenha fé, você busque. Então a linguagem dele é nesses dias. A linguagem dele é, eu vou te dar. A linguagem dele é que neste ano. Então, ele não fala claramente. E outra coisa, o Lázaro não morreu, ele dorme. Segundo a linguagem de Jesus. Porque Jesus não dá a mão a palmatória a Satanás. Isso nós temos que aprender, irmãos. O crente não é um crente derrotado, é um crente de vitórias. É um crente que mesmo aparentemente tem derrota, mas ele é vitorioso. João 11:11. Dorme, mesmo sabendo que morreu, mas ele dorme. Sabe por que esse mistério de dormir? Porque Jesus sabe, se ele dorme, é mais fácil dizer, levanta aí meu amigo, vamos mais eu ali. Então se ele dorme, é mais fácil. Então esta é a linguagem da fé, irmão. Temos que andar por fé e não por vista. Porque quando andamos por vista, o problema é uma montanha. Mas quando andamos por fé, dizemos à montanha, sai daqui, vai para ali. Amém? É isto a linguagem da fé. Glória a Deus. Então, continuando. A linguagem de Deus é exatamente, não claramente. Ele fala de diversas maneiras e de diversas formas. Jesus queria dizer, Lázaro está dormindo, mas eu vou lá levantá-lo, eu vou chamá-lo. Esta foi a linguagem do maior líder que já temos